Carlos Magno e os 12 pares de França. Uma lenda medieval, uma semente do faz de conta que, lançada em solo fértil, originou as mais belas manifestações folclóricas, criadas pela imaginação do povo brasileiro. O letreiro do Carro Abriala é inspirado na letra da Idade Média, que são chamadas de luminas, e cada letra tem um desenho. E essa letra começava geralmente a página do livro. Então, a ideia foi colocar o enredo inteiro nesse letreiro, de tal forma que cada letra tivesse uma forma e um boneco ou uma figura explicativa do enredo. Aqui tem um arauto medieval e ali tem um árabe, porque o enredo contava a história do Carlos Magno. Aqui tem uma dama da corte, um homem tocando uma flauta e um guerreiro. E por aí vai, outro nobre e tal. Quer dizer, por que esse Carlos Magno? Que é uma coisa que aparentemente é completamente absurda, porque o Brasil nem sonhava em ser descoberto, e como é que essa história entra no folclore e entra na história do carnaval, né? Consequentemente, dentro desse enredo de Salgueiro. Foi lendo um livro de que a congada tinha influência da lenda do Carlos Magno. Eu achei assim uma coisa um pouco absurda, e no Museu do Folclore tem muita documentação sobre isso, dizendo que realmente veio um livro para o Brasil contando essa história do Carlos Magno na luta contra os mouros, e essa teve tanta aceitação do público, foi tão gostada, que se transformou em autos populares, representados na porta da igreja, como era também na Idade Média. E essa história se transforma na história brasileira, no momento que você tem a história das cavalhadas, que a mais conhecida é a de Pirenópolis, temos em Campos também muitas cavalhadas. Então é uma história que já foi assimilada pelo povo, embora não tenha absolutamente nada de brasileiro. Só a história que era inteira, o povo gostou e assimilou. Então, esse era um enredo do Salgueiro, mostrando exatamente de onde vem a história do Carlos Magno, o que resultou como obra plástica no folclore, como canto, como dança, e depois disso uma mistura com o livro do Ariano, colocando isso tudo numa nobreza imaginária no sertão nordestino. É uma beleza essa exposição do Salgueiro no Parque Lage, uma ideia realmente muito feliz, porque traz até uma escola de arte com dessa envergadura, esse verdadeiro laboratório de criatividade popular que é a escola de samba, que é aquilo que acontece dentro dos barracões da escola de samba. A escola de samba é, sem dúvida, o espetáculo mais importante do mundo. Eu chamaria até de uma ópera do asfalto. E é importante saber que uma pessoa do nível de Rosa Magalhães, que é uma pintora culta, uma artista culta, que se preparou, estudou e que se integra de tal forma, com tanta fidelidade e com tanta criatividade nas ideias do povo brasileiro, deste povo que aos milhares ocupa a passarela do samba, para desentranhar uma verdadeira exposição de arte da mais alta categoria, de nível internacional.
A avenida abriu-se, como a cortina de um teatro, para Carlos Magno e seus 12 pares. A história, desenhada primorosamente, de hieróglifos, escudos, medalhas, animais alados, príncipes e princesas, ganhou as cores e os contornos do talento do artista criador e se instalou numa grande síntese da cultura brasileira, o carnaval. A formação de artista plástico que eu tenho é da Escola de Artes, onde eu estudei 6 anos. E foi nessa escola que eu aprendi também o que era carnaval, porque eu sempre ia para fora, nunca assistia carnaval, nem passava carnaval aqui. Daí, comecei a fazer figurino, quando ainda era aluna da escola, e achava que faltava muita coisa, e fui para a escola de teatro para aprender essa parte de figurino. E figurino e cenografia. Fiquei mais 3 anos, então deu mais ou menos uns 9 anos de estudo. Mas eu acho que a gente ainda tem que continuar estudando, porque é uma coisa tão vasta e os movimentos vão se sucedendo, você tem que ir captando tudo isso. Eu acho que o aprendizado não termina quando a gente morre. O processo criativo sempre é uma coisa complicada, porque às vezes você tem a ideia, mas ela fica um certo tempo numa turbulência dentro da gente até ela sair, quer dizer, até ela tomar uma forma. E esse processo de turbulência é até agressiva com as outras pessoas, porque elas não estão entendendo exatamente o que está acontecendo com você, até que sai a ideia e sai... Primeiro é a ideia e depois a coisa vai tomando uma forma. Mas eu acho que esse é como se fosse uma incubação e até sair a ideia. Aí você anda sozinha, acorda de noite, é um negócio meio complicado, mas eu acho que até a ideia sair, o processo é mais ou menos esse. Eu acho que todo mundo tem mais ou menos processo, todo mundo fica irritado e passando pela casa e come demais, cada um tem um jeito. Essa cavalhada do mundo, do qual Deus era o chefe rei, mouro e cruzado. Por isso, o mundo era como um sertão glorioso. O desenho, ele é reduzido, porque não é possível fazer o desenho do tamanho que não vai ficar. Então, no caso, quer dizer, aqui é a indicação de 1 metro entre a sapata do cavalo e essa. E o próprio escultor, então, ele começou a desenvolver o trabalho e as anotações dele no próprio papel em que foi feito o desenho. Então, de 1 metro aqui tem 1,40 até aqui. Então, ele foi fazendo toda uma ação de medidas para poder executar isso aqui de uma forma tridimensional, quer dizer, o cavalo com a altura de mais ou menos uns 3 metros. Então isso aqui ele foi detalhando nesse mesmo papel. Então essa anotação é um modo de você ver como o outro também trabalha, né? Como é que ele detalhou isso. A bandeira, para dar essa impressão de que está voando, ela foi feita em verde
e depois forrado de tecido. Aqui já são outros 2 cavalos, que era uma temática muito presente nesse enredo, e só que cada um é de um jeito. Daqui são os cavalos galopando e o escultor recebeu esse desenho, apresentou a escultura. E esse aqui, que era o maior que nós tínhamos, que tinha 4 metros de altura, com 4 pessoas em cima e dentro, puxando o abrela. Eram 4 cavalos desse. E sempre vem a quantidade. Isso aqui são 7 iguais. Então o escultor já sabe que ele vai fazer um e isso vai ser reproduzido em fibra de vidro. E aqui um outro tipo de cavalo, que esse foi feito um só. Ele tem uma altura de 1,70 até o lombo. E aqui vem as medidas dele todas já marcadas. Ele tem 2,30 aqui. Ele tem 3 metros no total. E esse cavalo tinha que tomar um reforço muito grande, porque está indicado aqui no desenho que vai uma pessoa montada em cima dele. Então isso significa que, apesar do eixo ser bem frágil, ele tinha que ser todo reforçado na parte de baixo para quando a pessoa montasse no cavalo ele não desabasse. Depois veio todo um trabalho de reforço dessas patas com fibra de vidro. Então essa barriga dele tem uma consistência diferente da parte de cima, que não vai sustentar tanto peso. Depois veio o pintor de arte para fazer toda essa parte de pintura, feita uma parte com pistola, uma parte à mão, todo esse degradê aqui é feito com pistola, uma parte com pincel, fazendo os pelos do cavalo, e a última parte foi a decoração do aderecista, que veio fazendo a colocação desses espelhos e bordados na roupa do cavalo, na roupa do torneio, que é um cavalo de torneio. Esses cavalos são da cavalhada. Eles representam 2 lados. O muro, representado pelo vermelho, pelas luas e as estrelas, e os cristãos, representados pelos azuis e as cruzes. Quer dizer, essa representação de cruzes e crescentes, e também decido azul para um lado e vermelho para o outro, já é uma definição de time, como o time de futebol tem uma roupa. Então são 2 lados diversos. Por outro lado, são 12 cavaleiros de cada lado, como os 12 pares de França, que acompanhavam o Carlos Magno. Nessa brasileira, cada lado tem 12 cavaleiros, que na realidade é uma volta àqueles torneios medievais onde o cavaleiro lutava com outro e dedicava a uma dama esse seu triunfo. E aqui também, quando o lado que ganha com uma flor, a moça que foi escolhida na plateia. Sobre o rei, que ficava montado no cavalo, aí saía andando com a rainha, aí mandava no povo. Gostei dos cavalos azuis, porque lembra um monte de coisa. Lembrar as nuvens, o céu. Eu os cavalos. Cada um vai interpretar de um jeito. Quer dizer, eu já vi pessoas adultas interpretar de um jeito, crianças interpretar de outro. Um olhou um unicórnio pintado de azul, que é tirado de uma gravura chamada La Dame et la Licorne, da Idade Média, e viu e disse, olha, um cavalo que tem chifre, porque eu não conhecia esse bicho mitológico que era o unicórnio. Passou uma criança, não sabia o que era, já disse, nossa, mas tem hipopótamo também. Então, ele deixou a palavra hipopótamo uma coisa fantástica, muito bonita. Quando ele viu o unicórnio, identificou com a palavra hipopótamo, que ele não sabia o que era, e aquele unicórnio virou hipopótamo. Eu acho que isso é a fantasia da criança, que interpretou um som que ela gostou, com uma forma que ela gostou também, e os dois se fundiram e temos um hipopótamo fora, azul.
Foi realmente fantástico. Eu estive falando com a Rosa que ela mudou, inclusive, a vida para melhor, graças a Deus. Porque eu pesquisei no Ariano Suassuna e é realmente muito bonito o enredo. Eu defini assim como um enredo mágico, violento e belo, né? Onde o bem e o mal, né, se envolvem e na avenida ninguém sabe. Foi uma coisa fantástica, foi um negócio fora de série, né? Foi uma visão que a Rosa, uma visão carregada de títulos, né, de códigos de honra, entendeu? Foi realmente um espetáculo, onde o Salgueiro, a Avenida Sapucaí, um palco gigantesco e mostrou tudo, sabe, dentro de um padrão, dentro de uma dinâmica só, entendeu? Foi uma coisa espetacular. E eu parabenizo a Rosa, porque não tem nem comentários, né? Eu fiz um trechinho assim que diz que a Rosa distribuiu todos os seus títulos de nobreza, né, na avenida. E ela conseguiu realizar o seu castelo de sonho e beleza. Nossa Senhora das Cabeças, me dê tudo o que eu mereço. Nossa Senhora das Cabeças, me dê tudo o que eu mereço. Muito amor, muita felicidade, muita paz para compor. Muito amor, muita felicidade, muita paz para compor. Meu coração é menino partideiro, chega no terreiro, canta até o sol raiar. E fez da rosa sua musa inspiradora e corre livre pelo parque a brincar. A noite fez essa linda aquarela, liberdade e a arte visual, com o sorriso e a meiguice feiticeira. Em grande estilo fez um grande carnaval. Eu falei, vamos cantar Nossa Senhora das Cabeças, me dê tudo que eu mereça. Nossa Senhora das Cabeças. Eu acho que o carnavalesco é assim, uma espécie de um enlouquecido que tem que inventar uma história e ver essa história virar realidade, fazer um desfile e ser animado, e a música tem que adequar essa história toda, e naturalmente que não é ele que faz a música, mas ele sempre tem uma certa participação, porque dependendo da explicação dessa história, eu acredito que a música sai melhor ou pior. Ele é assim uma espécie de um cozinheiro que junta tudo e vê o que acontece. Mas eu acho que o elemento básico dele é a imaginação e a fantasia, porque se ele não for uma pessoa que tenha uma certa dose de fantasia, eu acho que o carnaval não dá assim muito certo, não.
Essas são algumas fantasias que fizeram parte do desfile do Salgueiro desse ano. Aqui um destaque que representava o mal no carro da Idade Média. Aqui também uma ala representando a Idade Média, uma dama. Já a comissão de que vem vestido de guerreiro medieval. E ao lado tem uma roupa que é já da fantasia da cavalhada. Já é uma coisa do folclore brasileiro. E mais adiante, uma dama da Idade Média, com pele sintética e tal, o desenho é colocado ali ao lado, então a pessoa pode comparar o desenho e a execução da roupa. E também essa roupa que está aqui do lado, que é uma roupa masculina, faz parte da congada, que é uma roupa típica da congada, e também o desenho está ali ao lado, para a pessoa ver como é que foi executado. Olha, nunca vai ser demais falar da importância e da oportunidade dessa exposição, que traz para todos nós os detalhes nesse trabalho que Rosa Magalhães realizou este ano para o Salgueiro, com o enredo Sou Amigo do Rei, e que demonstra um aspecto do carnaval que muita gente ignora, que é a participação da mão do povo na confecção das alegorias, na confecção dos adereços, na confecção de todo o aparelho visual que é apresentado no desfile da Escola de Samba. É a participação efetiva de pessoas anônimas que, com contribuição do seu talento, do seu esforço, realizam esse trabalho que a gente aplaude na avenida, mas que não vê ou não reconhece os seus detalhes principais. É espetacular, é especial, porque se pode observar não só a pesquisa trabalhada, acurada, profunda que a Rosa realizou, como também a beleza e a leveza da constituição desses elementos, dessas alegorias, desses quadros, desses escudos heráldicos, enfim, de toda essa linguagem que, através da sua confecção, chega para nossos aplausos no desfile da Avenida. É um momento cultural importante para todos nós, porque a gente não só a inspiração do povo, como a própria mão do povo envolvida neste grande processo. É um trabalho muito braçal, muito grande, muito cansativo, né? Normalmente é um trabalho de muitas peças, é um volume muito grande. A Rosa talvez seja uma das carnavalescas que mais usa escultura no enredo dela. Ela conta muito enredo com a escultura e isso transforma a coisa, vamos dizer assim, num carnaval com muito efeito, com muito, vamos dizer, efeito plástico, né? Muito interessante. Fora disso, o carnaval em si dela não tem muita coisa comprada e utilizada. É tudo burilado, é tudo criado, é tudo produzido no próprio barracão. Mas é uma pessoa fácil, gostoso de trabalhar com ela. Para o carro ser executado, ele tem que ter uma série de informações para quem vai executar.
Por exemplo, qual a altura, qual a largura, qual o comprimento. Então aqui, por exemplo, é um carro onde estão delimitadas as extremidades do carro, a altura máxima para poder cima do viaduto. Caso um carro tenha uma altura maior que essa parte tem que ser acoplada depois, porque senão ele não vai passar pelas ruas do Rio de Janeiro, ou vai engastalhar nos fios, ou às vezes até não consegue, dependendo dessa largura, sair do próprio barracão. Já houve casos em que eles foram demolidos para poder sair o carro. Então, isso já é uma colocação também das peças, onde é que elas vão ficar situadas. E depois você tem cada peça dessa aqui, o rei, já colocado no seu lugar, e aquele detalhada para o escultor, noção das repetições, das proporções das figuras. Então tem um pedestal, que é repetido aqui com outra forma, e a figura do rei, o da rainha, aqui do cavalo. Ela traz, em termos de projeto e de esboço, peça a ser construída, vamos chamar assim, normalmente em isopor, e eu tenho que respeitar rigidamente, muito seriamente, as medidas, ou seja, altura, largura, as dimensões. Independente disso, pode se criar, movimentar a coisa de certa forma, mas é muito agradável porque eu fico muito livre, né? O esboço, ele normalmente tem um estilo definido, ele tem ele induz a gente a trabalhar naquela linha, porque o trabalho dela já vem muito bem elaborado inicialmente em termos de projeto, mas fora disso a gente tem muita liberdade, muito gostoso. Ela olha, se sim ou não, se tem alguma modificação, uma coisa rápida de fazer, normalmente é pouca coisa, e toca para frente, né? O escultor foi anotando o que ele já tinha feito, ele foi botando um ok. Ok, quer dizer, toda essa parte já tinha sido feita. E também já há um estudo para o pintor. Quer dizer, a mesma peça aqui, colorida de forma diferente. Uma para o lado preto e a outra para o lado branco, que são os dois times do jogo do xadrez. A gente sempre se realiza mais na fantasia das crianças, porque no fundo todo mundo tem um pouco de criança e se não tiver, eu acho que é um pobre coitado. Então você tem que ter sempre esse lado infantil latente, que é para dar você a viver, eu acho. Eu acho que o artista, quer dizer, qualquer artista, em qualquer setor, ele delira sempre. Porque no momento que ele está criando, ele tem seus sonhos, sua imaginação vai funcionar. Não interessa se ele está fazendo carnaval, se ele está pintando, se ele está desenhando, se ele está até costurando. Mas ele sempre tem aquela atenção voltada. Às vezes, se você está dirigindo o carro, é muito comum, e vem uma ideia, aí você se distrai, pega o caminho errado, não olha para o sinal, faz um monte de bobagem. Porque naquela hora veio aquela... Você se atrapalha inteiro, se abstrai de que está errado. A dirigir carro, por exemplo, vira um ato mecânico. Quando você olha... Outro dia eu fiz isso. Eu estava dirigindo, eu queria ir para a Lagoa, já estava em Botafogo e nem percebi. Quer dizer, você se abstrai e a cabeça vai para outro caminho que nesse racional do dia a dia que você está vivendo.
Até muito pouco tempo atrás, muito pouco tempo mesmo, os grandes doutores da arte, de uma maneira geral, dividiam a arte em duas partes. Artes maiores são as artes puras, as artes fim, e artes menores, ou artes secundárias, que o francês gostava de chamar de arte decorativa. Isto é, arte meio, cuja criatividade serve para um processo que tenha outra finalidade que não uma pintura específica feita para esse fim. Essa coisa degenerou depois do segundo período desse século, depois de 50, apareceu tanto o ismo que hoje em dia ninguém sabe mais o que é arte direito. Principalmente através do modismo, e nada mais envelhece do que o modismo. Quem for ao Bienal de São Paulo, vê que as montagens das performances, da arte institucional, a opção de apelidos que dão novos, não passam de arte decorativa ou arte arrumada, quase cenários. Agora, a Bienal de Veneza desse ano acabou de premiar um grupo de pedras pintadas como pintura e um grupo de esculturas, como um grupo de fotografias como escultura. Enfim, a arte faz hoje quem pode. E essa arte secundária, essa arte menor, hoje tem os grandes artistas que optaram não mais ficar dentro do ateliê, quatro paredes, mas sair com a criatividade junto ao povo. Entre eles, Rosinha Magalhães. Rosa, minha colega, e que fez esse trabalho que eu não acredito que seja arte menor, que vocês vão ver, estão vendo através desse documentário. A fantasia do carnaval, quer dizer, a fantasia, não como roupa, mas a fantasia da imaginação, o fruto da imaginação, é uma coisa que você tem muito limite, né? Você tem limite de orçamento, mas a sua fantasia você não tem limite. Na realidade, há sempre uma coisa de conto de fada, da coisa acontecer, virar realidade. E essa coisa fantástica é exatamente o barracão onde você fabrica esse seu sonho, que os outros vão gostar ou não. Todo mundo delira um pouco dentro desse barracão, que é essa fábrica do sonho que vai se tornar realidade. Então, não é a parede que vai delirar, todo mundo, o carpinteiro, o escultor, o pintor, cada um quer fazer com que aquele objeto que está sendo manuseado seja parte da fantasia dele também. Todos achavam que o samba não tiraria a nota máxima, uma boa parte, aliás, desculpa a todos, mas uma boa... Quer dizer, isso tudo começou a deixar a gente tenso. Então, no momento que eu fui ao barracão e que vi o samba correspondendo com tudo que a Carnavalesca tinha planejado, tinha feito, os carros e tal, aquilo começou a me dar uma segurança. Lajedo, flagra, correi como aqui, levou pra ser coroado. Ele reino de Xangô, Tumbalaica, é Moçambique, Tumbalaica, rainha gira, Tumbalaica, é Moçambique, Tumbalaica, rainha gira. Hoje os sertões se manifestam, Cariri, Pajeú, Siridó, é de couro e prata a coroa, fidalgos de minha casa real, tabuleiro de xadrez, mesa de rádio, zumbi louvado seja o ritual, pastorinhas brilham neste festival, e as bandeiras colorindo o visual. O salgueiro é pra quem tem fé, o gingado das baianas vem meu povão de no pé. O salgueiro é pra quem tem fé, o gingado das baianas vem meu povão de no pé.
Cada escola tem uma história. E o carnavalesco, naturalmente, tem que se adaptar um pouco à estética dessa escola de samba que ele está trabalhando. Você não pode fazer uma escola sem verificar as suas características. Inclusive, você pode fazer um desfile que não tem nada a ver com a escola e ficar uma coisa ruim, porque não vai se adaptar. Eu considero, por exemplo, uma escola muito difícil de se fazer, porque é de uma tal complexidade. Outros já têm uma característica mais fácil de se trabalhar, mais visível, né? Mais palpável. Mas essas características vão se acentuando e as escolas estéticas vão um pouco da personalidade do carnavalesco. O João, por exemplo, tem uma exuberância muito grande também de forma, né? Ele abarrota tudo com muita forma. Eu acho que isso é uma característica dele. E gente em cima, muito movimento. Cada um tem sua característica especial. Mas as escolas, eu acho que é um pouco complicado dizer isso. Você tem a moda de alguém, não sei se é certo. Eu acho que cada pessoa é que cria durante o tempo em que ela trabalha, que cria seu estilo. A nação continente, a fera misteriosa decifrada na pedra do reino, os sonhos, os profetas, os reis e os mártires brasileiros, a inigualável força do povo e da terra, saíram do livro e se espalharam no palco digno da epopeia áspera, sertaneja e mestiça de Ariano Suassuna. Há alguns anos atrás, analisando o carnaval a partir dos discos do sambódromo, eu fiz uma distinção entre o que eu chamo de escolas verbais e escolas visuais. Nas escolas visuais prevalece, né, uma primazia da visualidade. O que importa fundamentalmente, mais do que a história ou o tema, é o próprio desfile, a qualidade visual do desfile. No caso das escolas verbais, ligadas sobretudo à tradição. O que importa é o que se conta, é o que se mostra. Eu acho que o Salgueiro está na origem de todas as revoluções realizadas no carnaval, no sentido desta visualidade. Eu acho que o Salgueiro foi uma espécie de universidade por onde passaram os principais carnavalescos que funcionaram o carnaval carioca. A Rosa Magalhães seria um exemplo exatamente deste carnaval no qual a primazia é da visualidade. Mas ao mesmo tempo ela guarda algumas características, digamos, das escolas verbais. Então eu acho que a Rosa Magalhães, ela tem uma formação erudita, no sentido de que ela tem uma informação sobre a cultura brasileira, sobre a cultura popular brasileira. Ela tem uma formação como artista plástica e como cenógrafa. Então a fusão dessas qualidades, o fato até também dela ser professora, resulta num carnaval onde ela consegue exatamente fundir, né, os elementos principais dessas duas escolas. Eu acho então que a importância da Rosa Magalhães é exatamente a de como que buscar uma síntese, né, entre as tendências. O sertão selvagem, duro, pedregoso, vira a pedra do reino e enche-se de condes e princesas encantadas. Eles, vestidos como os pares de cavalhada, e elas, rainhas de alto guerreiros. Eu gosto muito de cor, então eu acho que para mim é muito difícil se eu tivesse que fazer uma escola toda branca e prata, ou ouro, amarelo e dourado, não sei, eu acho que eu ia ter muita dificuldade, porque sempre eu gosto que ela seja vibrante em cor, porque o carnaval é uma coisa muito vibrante, e a cor também é um elemento que dá excitação, quer dizer, ela ajuda, e a cor é uma cor muito bonita, né? Como a luz da avenida, a cor, eu acho que dá para jogar bem. O enredo retrata Eval, né? Os 12 pares de França, Carlos Magno,
a luta do bem e o mal, os três sertões, Cariri, Pajeú, Seridó, a visão do artista de um sertão diferente, com tabuleiros de xadrez, mesas de baralho, enfim, espelhos. Isso tudo deu assim pra gente conteúdo. O sambista recebe uma espécie de síntese do enredo. Ele recebe um papel que ele vai ler em casa, que eu vou ler com ele, e ele vai... Algumas coisas vão atrair mais a atenção desse sambista. Às vezes ele se atém a detalhes que nem sempre são tão importantes no enredo, mas que para ele é muito importante. E aí você vai conversar com ele para ele entender, caso não tenha entendido, a sequência lógica da história. Mas eu acho que tem que se deixar o sambista fazer a parte dele, porque ele também é um artista que está criando. Você faz a poesia dentro daquilo que a carnavalesca estabelece e você pode criar até uma nova história dentro da própria história da carnavalesca. Começamos a elaborar a letra, planejar musicalmente e foi pintando trecho por trecho, estrofe por estrofe, e o samba foi tomando corpo. Depois a gente sempre vai lapidando, aumenta a nota e tal, diminui uma, para o samba ficar num nível em médio e alto, nunca no buraco. Então você elabora a poesia, chama-se um monstro, né? Você faz um monstro, depois você vem lapidando, como o Pedro acabou de falar, você vem lapidando, colocando. Aí você normalmente tem uma melodia, porque a melodia do samba-enredo, ela é quase... tem várias semelhanças, você não tem para onde fugir muito. Você tem que acompanhar a pulsação da bateria, né? Uma batida, a segunda, com uma, o salgueiro já vem com duas, né? Tem os cortadores no meio. Então a melodia é quase tudo igual, mas a letra você faz uma pesquisa e você elabora. Você tem que ter a felicidade de criar a primeira frase, porque é a primeira frase que é a chave do restante, do resto, né? E aí nós tivemos a felicidade de se transportar da era medieval para o carnaval, que era a proposta da Rosa. O ponto alto foi a bateria se enquadrar com o samba, entendeu? Dessa vez foi a bateria se enquadrar com o samba, porque nós fizemos samba para realmente chegar e logo tomar de assalto. A gente pensou, se fizer um samba para se arrastejar e tal, até chegar a um devido lugar que agrade, a gente pode tomar uma pancada. Então vamos chegar logo a abraçar geral. Então nós pensamos dessa forma e deu certo. O que eu acho que o sambista deve ter em vista é o seguinte, que tem que ter alegria nessa música. Porque música triste eu acho que não é música de carnaval. Então, essa música tem que ter uma vibração muito positiva, ela tem que ser muito alegre, muito animada. O salgueiro é pra quem tem fé, no gingado das baianas vem meu povão de ir no pé. O salgueiro é pra quem tem fé, no gingado das baianas vem meu povão de ir no pé. É uma coisa muito triste você ver um lugar que produziu um sonho seu e que realmente, de repente, ele acabou.
Mas, por outro lado, ele vai reciclar, né? Ele vai ser todo transformado e vai dar a origem a outro sonho. Então, eu acho que essa é a esperança de um barrando desmanchado. A nobreza que o Brasil possui nos vaqueiros, cangaceiros, cantadores, nos homens e mulheres do povo que se vestem de reis e rainhas nas festas populares. Essa é a nobreza da Pedra do Reino, de Rosa Magalhães, do Morro do Salgueiro. O Salgueiro é pra quem tem fé, o gigante das baianas vem meu povão, ruge no pé. O Salgueiro é pra quem tem fé, o gigante das baianas vem meu povão. Meu amor, de uma era de girassol, para brincar, oi, o carnaval. A folia tomou conta da cidade, a ordem do rei a cantar. Sou Menestel do Divino, a ira já vem me contagiar. Beleza! Os 12 pares de França se trançam em busca do mesmo ideal. Cristãos e mourão se lançam na luta do bem e o mal. Lajedo sagrado, o rei Congo aqui chegou pra ser coroado. Esse hino de Xangô, do Malaicá, é Moçambique, do Malaicá. Maria Gêmea, do Malaicá, é Moçambique, do Malaicá. Maria Gêmea, sertões, hoje os sertões se manifestam. Maria, Seridó, é de ouro e prata, coroa. Então hoje a minha casa é lugar digna, tabuleiro e xadrez, mesa de baralho, zumbi, louvado seja o ritual. As florinhas brilham nesse festival e as bandeiras colorindo o visual. O Salgueiro o gigante das baianas, baianas, mil fascistas, mil destaques. Esse é o Salgueiro, e não disse que sim, meu amor, uma era. Dona Mulher Salgueiro, o carnaval, a folia tomou conta da beleza, a ordem do bem é cantar. O rei é cantar, sou Menestel do Divino, a poesia já vem me contagiar. Beleza, os 12 pares de França se trançam em busca do mesmo ideal. Cristão branco se lançam na luta do bem e o mal. Lajedo sagrado, o rei Congo aqui chegou pra ser coroado. E aí, galera? Esse hino de Xangô, do Malaicá, é Moçambique, do Malaicá. Maria Gêmea, do Malaicá, é Moçambique. A gente vai se ver na Globo. Vem, 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 pra ser feliz, eu tô no ar, tô beleza, eu tô aqui, tô legal, na piada vivendo o México. A gente vai se ver